tua companhia é que eu quero andar. Veja, tu és linda. Mostra o teu encanto, o povo delira ao ver-te tão gira, caiada de branco. Caiada de branco. Te metes inveja, teu lindo castelo, tão alto e tão belo, cidade de Beja. Cantamos Beja, tu és linda. Seguidamente vamos cantar uma outra moda que tem por título Meu lírio e o rosto do campo. Meu lírio roxo do campo. Criado na primavera, desejava amor saber, ai, ai, a tua intenção qual era? A tua intenção qual era? Qual era o teu proceder? Meu lírio roxo do campo, ai, ai, quem te pudesse ir colher? Quem te pudesse colher, oh Meu amor, quem me dera, desejava amor saber, ai, ai, a tua intenção qual era? Toda a vida fui pastor, toda a vida guardei gado. Tenho uma nódoa no peito, ai, ai, de me encostar ao cajado. De me encostar ao cajado, nesses campos ao rigor. Tenho uma nódoa no peito, ai, ai, toda a vida fui pastor. meu lírio roxo do campo. Criado na primavera, desejava amor saber, ai, ai, a tua intenção qual era? A tua intenção qual era? Qual era o teu proceder? Meu lírio roxo do campo, ai, ai, quem te pudesse ir colher? Quem te pudesse colher. Oh, meu amor, quem me dera, desejava amor saber, ai, ai, a tua intenção qual era? Quantas papoilas se avistam além naqueles trigais? Quantas papoilas se avistam e além naqueles trigais? Tantas Como os beijos deram
Toda a noite canta, canta, lá na fonte do Roginó. Nós cantamos todo dia, nós cantamos todo dia, do nascer ao pôr do sol. E é lindo na primavera ver searas ondular, subir ao alto do monte, beber água em qualquer fonte e ouvir os grilos cantar. ver o rebanho de gado Nos verdes campos pastar, rapazes e raparigas, cantando lindas cantigas, nos campos a trabalhar. nos campos a trabalhar. Oh, meu amor, quem me dera subir ao alto do monte, beber água em qualquer fonte, e é lindo na primavera. Nos campos do Alentejo vive o pobre a trabalhar, sofrendo o rigor do tempo, sofrendo o rigor do tempo, para a família sustentar. E é lindo na primavera Ver searas ondular, subir ao alto do monte, beber água em qualquer fonte e ouvir os grilos cantar. ver o rebanho de gado Nos verdes campos pastar, rapazes e raparigas, cantando lindas cantigas, nos campos a trabalhar. nos campos a trabalhar. Oh, meu amor, quem me dera subir ao alto do monte, beber água em qualquer fonte, e é lindo na primavera. Obrigado. Cantamos as mondadeiras. Depois, essa última moda agora chama-se É Lindo na Primavera. E vamos terminar a nossa atuação com uma moda que tem por título Trigueira de Raça. Obrigado. No final temos uma lembrancinha para entregar à Sra. Bastonária, que é em nome do nosso grupo. À sombra da silva é que eu adormeço, sonhando contigo e linda alentejana, e eu não te mereço. Trigueira de raça Quem te fez assim, ceifando os trigais, ouvindo os teus ais, com pena de mim, eu por ti chorando, alegre cantando, sinto
Muito obrigada ao grupo coral feminino As Rosinhas, um grupo... Muito bem. As Rosinhas, um grupo criado em 2010, 4 anos antes da declaração pela Unesco da integração do cante alentejano na lista de salvaguarda do património cultural e imaterial. Foi no dia lindo de 27 de... Foi no dia lindo, dizia eu, e não me canso de dizer, de 27 de novembro de 2014, que todos aqueles que tivemos o privilégio de estar na Assembleia Geral da Unesco assistimos a essa declaração oficial. E, portanto, ficamos ainda mais honrados com o nosso património cultural e material. Vamos dar início a esta sessão solene do Dia do Advogado, Dia de São Ivo, padroeiro dos advogados, e é meu privilégio, em nome da Senhora Bastonária da Ordem dos Advogados, doutora Fernanda de Almeida Pinheiro, a todos e a todas, a cada um em particular, saudar e agradecer a presença nesta sessão. E começo por agradecer ao Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Juiz Conselheiro Henrique Araújo, à Sra. Ministra da Justiça, Professora Doutora Catarina Sarmento e Castro, à Sra. Procuradora-Geral da República, Conselheira Lucília Gago, ao Sr. Presidente do Tribunal da Relação de Évora, Juiz Desembargador João Luís Nunes, ao Sr. Presidente da Direção da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, Dr. Vítor Alves Coelho, ao Sr. Presidente do Conselho de Fiscalização da SEPAS, Dr. Nuno Cerejeira Namora, à Sra. Vice-Presidente da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, Doutora Edith Gaspar, ao Sr. Diretor do Centro Distrital da Segurança Social de Beja, Dr. Sérgio Fernandes, à Sra. Diretora Técnica da Fundação Manuel Gerardo de Sousa e Castro, Doutora Laura Fernandes, à Sra. Vogal da Direção da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, Doutora Cátia Luís, à Doutora Dinora Dias, da Associação Portuguesa de Advocacia em Prática Individual, ao Sr. Presidente do Conselho Superior, Dr. Paulo de Sá e Cunha, que está aqui na mesa, aos Srs. Conselheiros do Conselho Geral da Ordem dos Advogados aqui presentes, ao Sr. Presidente do Conselho Regional de Lisboa, Dr. João Massano, ao Sr. Presidente do Conselho Regional do Porto, Dr. José Barros Mendes, à Sra. Presidente do Conselho Regional de Coimbra, Doutora Teresa Letras, à Sra. Presidente do Conselho Regional de Évora, Doutora Maria de Lourdes Évora, está também na mesa, peço desculpa, à Sra. Presidente do Conselho Regional de Faro, Doutora Cristina Ceruca Salgado, à Presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa, Doutora Alexandra Bordal Pinheiro, à Vice-Presidente do Conselho de Deontologia do Porto, Doutora Lídia Branco, ao Sr. Presidente do Conselho de Deontologia de Coimbra, Dr. Jorge Marques, ao Sr. Presidente do Conselho de Deontologia de Évora, Dr. António Espada, à Sra. Presidente do Conselho de Deontologia de Faro, Doutora Mónica Santos Duarte, à Sra. Presidente do Conselho de Deontologia da Madeira, Doutora Filipa Nepomuceno, à Sra. Presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, Doutora Cristina Borges de Pinho, à Presidente da Comissão de Defesa dos Atos Próprios da Advocacia, Doutora Liliana Ruta Ferreira, à Sra. Presidente da Comissão de Legislação, Doutora Maria Emília Teixeira, ao Sr. Presidente da Comissão Nacional de Estágio e Formação,
Dr. António Covas, à Senhora Vogal da Comissão dos Direitos e Prerrogativas da Advocacia, Doutora Luciana Cordeiro Ribas, à Senhora Presidente do Instituto do Acesso ao Direito, Doutora Maria de Lourdes Sirgado Trigo, ao Senhor Presidente do Instituto das Modalidades de Exercício da Advocacia, Dr. Jorge Duarte Anselmo, ao Senhor Vogal do Instituto de Apoio aos Jovens Advogados, Dr. Pedro Silva Pereira, ao Senhor Presidente do Instituto das Tecnologias da Justiça, Comunicação e Inovação, Dr. Vasco Moutinho, à Senhora Presidente da Delegação de Beja, Doutora Linabela Filhó, está na mesa, e na Doutora Linabela Filhó saudamos também todos os presidentes e membros das delegações aqui presentes. Senhores advogados, senhoras advogadas, muito bem-vindos a esta sessão. É meu privilégio, como disse, estar nesta sessão e ter dado início a estes trabalhos desta sessão solene. Eu sou a Jacinta Oliveira, devia ter começado por dizer isso, antes de dizer que era o meu grande privilégio estar aqui esta tarde. Vai usar da palavra, em primeiro lugar, o Sr. Dr. Paulo Arsénio, Presidente da Câmara Municipal de Beja. Ora, uma excelente tarde, faço minha esta lista protocolar que aqui foi apresentada, cumprimentando no âmbito desta lista e pela ordem que foi aqui apresentada, todos os presentes. Dar-vos as boas-vindas a Beja para estes 2 dias. Um dia que é aquele que estamos a vivenciar, que começou de manhã com as acreditações, que continuou com a missa, que passou pelo almoço, passa agora por esta sessão solene, Senhora Bastonária, e depois terminará no jantar da Diabrória. E amanhã, para todos aqueles inscritos que tenham decidido prolongar a estadia em Beja por mais algumas horas, com uma visita guiada ao nosso magnífico centro histórico e depois com um final numa das nossas magníficas adegas para uma degustação também dos bons vinhos do Alentejo e também bons vinhos do Concelho de Beja, que naturalmente também os temos e muito bons. Há cerca de 1 ano e meio atrás, nesta mesma sala, nesta magnífica sala do Cineteatro Pax Júlia, em Beja, e quero também deixar aqui uma saudação muito especial a toda a equipa técnica do Cineteatro, que permite que estes encontros anuais e congressos se realizem cada vez com maior frequência em Beja. Mas, dizia eu, há 1 ano e meio atrás, tivemos aqui o 15º encontro anual do Conselho Superior da Magistratura. Neste mesmo espaço, com a nossa sala tão preenchida quanto está hoje, está muito bem preenchida. Apenas de memória tenho apenas aqui uma diferença face a esse acontecimento de há 1 ano e meio atrás. Bom, naturalmente, além da tela ser diferente, era o púlpito que estava do outro lado do palco. De resto, 1 ano e meio depois, é um grande prazer e um grande gosto acolher aqui a vossa classe profissional, acolher aqui os advogados e muitos dos advogados de norte a sul de Portugal que aqui estão connosco hoje em Beja, e permitam-me um particular cumprimento a todos aqueles que vão ser distinguidos dentro de alguns minutos pelos 50 anos de inscrição na Ordem. Bem-vindos a Beja, esta cidade milenar que este ano assinala, entre outras coisas, os 300 anos do desaparecimento de uma das figuras maiores da literatura portuguesa em termos internacionais. Refiro-me a Mariana Alcoforado, que viveu aqui ao lado, no Museu Regional Convento da Conceição à data, e que a partir daqui, com os seus amores por Noël de Chamilly, cavaleiro francês que aqui serviu em Portugal, de facto é responsável pela literatura portuguesa mais traduzida em termos internacionais, com as cartas de Mariana Alcoforado. Também terra do poeta Al-Mutamid, também de grande prestígio internacional e que também encontra, digamos, a sua raiz aqui na nossa cidade de Beja. E, portanto,
Quero felicitar a Ordem por ter confiado na Câmara Municipal de Beja para ser sua parceira na organização e no tratamento logístico sempre complexo que estes encontros de Dia do Advogado naturalmente em si encerram. Começámos a trabalhar há alguns meses neste processo para que nestes 2 dias tudo possa correr para cada um de vós pelo melhor aqui no nosso Conselho e, portanto, cumprimentar a Senhora Bastonária. Tomou posse também no início deste ano. Desejo-lhe as maiores felicidades para a Senhora Bastonária e para toda a sua equipa no desempenho das funções que há pouco iniciaram ao serviço de uma classe profissional tão importante quanto a classe profissional dos advogados no nosso país. E, portanto, nada mais me resta nesta altura do que desejar uma boa sessão solene. Bem-vindos a Beja e desfrutem do Baixo Alentejo e da nossa cidade. Bem-vindos e bem-ajam todos. Muito obrigado. Usará agora da palavra a senhora doutora Lina Bela Filhó, que é a presidente da Delegação de Beja da Ordem dos Advogados. Apresento os meus cumprimentos a todos os colegas aqui presentes e demais entidades. Sejam bem-vindos a Beja, Pax Júlia, neste dia em que se comemora o Dia do Advogado. É com muito orgulho que recebo na minha comarca os colegas. Comarca com uma dimensão considerável, mas apenas com 132 advogados inscritos. É composta por várias delegações, que passo a enunciar: Cuba, Serpa, Moura, Merto, Almodóvar, Ourique, Castro Verde, Ferreira do Alentejo, Vidigueira e Barrancos. O agrupamento de delegações da Ordem dos Advogados de Beja e a Delegação de Beja congratula-se com o relacionamento existente com a sociedade que nos envolve, uma vez que prestamos um serviço direcionado à população, quer no apoio judiciário, quer enquanto delegação, com o contacto diário com os vários organismos e pessoas que a nós recorrem diariamente. Mantém igualmente o relacionamento de proximidade com a comarca de Beja, nomeadamente com o Conselho Consultivo desta comarca, bem como os funcionários judiciários que a nós também recorrem. Foi uma honra para mim, enquanto Presidente da Delegação de Beja, como também para todos os advogados de Beja e do Conselho Regional, do qual fazemos parte, receber as comemorações do Dia do Advogado na nossa cidade. Apresento um especial cumprimento à nossa Presidente e colega, doutora Lourdes Évora, que desde já agradeço a sua presença. Numa altura em que a nossa profissão, tenho que respirar, em que a nossa profissão passa por tantas dificuldades, as quais são mais sentidas aqui no interior do país. Meu especial agradecimento e reconhecimento para os advogados que irão receber a medalha de 50 anos de carreira, bem como a medalha de honra. É de louvar o exercício da profissão por todos os colegas, e principalmente por estes colegas que agora vão ser peço desculpa, engasguei-me. Atendendo todos o exercício desta profissão, que por vezes não é fácil, e muito menos aqui no interior. Porém, como advogadas e advogados deste país, somos mulheres e homens que não desistem facilmente perante as adversidades com as quais somos constantemente confrontados. Somos uma classe lutadora e somos imprescindíveis para a realização da justiça. Pese embora, por vezes, exista a ideia que a presença do advogado não é necessária. Contudo, a resiliência e persistência são características que acompanham e acompanharão o advogado e a advogada neste percurso e seremos sempre imprescindíveis para a salvaguarda dos direitos dos cidadãos. Por isso, colegas, nunca nos devemos esquecer do nosso papel e sejam bem-vindos à cidade de Beja nesta comemoração. Muito obrigada. De seguida, vamos ouvir a senhora doutora Maria de Lourdes Évora, Presidente do Conselho Regional de Évora, da Ordem dos Advogados. Excelentíssima Senhora Bastonária da Ordem dos Advogados,
Senhora Doutora Fernanda de Almeida Pinheiro, permita-me que, na sua pessoa, cumprimente todos os colegas aqui presentes. Excelentíssimo Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Sr. Juiz Conselheiro Henrique Araújo, permita-me também que, na sua pessoa, cumprimente todos os senhores magistrados judiciais e do Ministério Público aqui presentes. Excelentíssima Senhora Ministra da Justiça, Senhora Professora Doutora Catarina Sarmento e Castro, na sua pessoa, cumprimento todas as entidades e convidados presentes nesta cerimónia. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Alentejo e particularmente à bela cidade de Beja, que nos acolhe hoje nas comemorações do Dia do Advogado de 2023. Foi com enorme honra e felicidade que tomámos conhecimento pela Senhora Bastonária, logo no início deste mandato, que o Dia do Advogado seria este ano comemorado em Beja, área da jurisdição do Conselho Regional de Évora. Pelo que as minhas primeiras palavras são de agradecimento à Senhora Bastonária e aos ilustres membros do Conselho Geral pela escolha da cidade de Beja para acolher a celebração deste nosso dia e pelo enorme empenho e dedicação que depositaram na organização deste evento. Agradecer igualmente à delegação de Beja, na pessoa da sua Presidente, Senhora Doutora Lina Bela Filhó, bem como aos restantes membros da delegação nossa anfitriã, por toda a colaboração prestada ao Conselho Geral para a concretização destas celebrações. Agradecer também muito especialmente ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Beja, Sr. Paulo Arsénio, que desde o primeiro momento prestou toda a colaboração à realização deste evento, recebendo-nos neste fantástico cineteatro, demonstrando toda a hospitalidade e bem receber que caracteriza o povo alentejano. Agradecer também a contínua colaboração que sempre tem mantido com a Ordem dos Advogados e particularmente com a Delegação de Beja, cujas instalações são cedidas por este município num reconhecimento claro da importância da presença da Ordem dos Advogados junto das populações e dos cidadãos. Estamos certos de que esta estreita colaboração continuará a desenvolver-se no futuro de uma forma muito profícua. Um último agradecimento aos senhores funcionários da Ordem dos Advogados que tanto se empenharam para nos receber a todos e para que nos sintamos em casa. Terminados os agradecimentos, as minhas primeiras palavras são para saudar e prestar homenagem a todos os ilustres colegas que recebem medalha de honra da Ordem dos Advogados e que, com o seu mérito e honorabilidade, tanto têm contribuído para o prestígio e dignidade da advocacia e da Ordem dos Advogados, sendo um exemplo para todos nós. Permitam-me que felicite particularmente os meus queridos amigos Drs. Arlindo Bispo Chambel e Dr. João Amado, bem como os colegas Conceição Bismarck e Marcos Montargil, que exercem a sua atividade na área do nosso Conselho Regional de Évora. Igualmente merecem uma palavra de reconhecimento e justa homenagem todos os colegas que recebem a medalha de 50 anos de inscrição, a qual é muito merecida pela resiliência e coragem que demonstraram no exercício da nossa nobre profissão ao longo de tantos anos. 50 anos de uma vida dedicada à advocacia é certamente motivo de festa e de comemoração. É particularmente interessante o facto de, na lista dos colegas que completam 50 anos de exercício de profissão, 38 colegas ao todo, não existir uma única mulher. Este facto merece-nos um momento de reflexão para constatarmos que em 50 anos muito mudou na nossa sociedade e na nossa profissão e quero crer que para melhor. Na verdade, em 50 anos, as advogadas passaram de praticamente inexistentes para serem a maioria dos colegas inscritos na Ordem dos Advogados, sendo a obrigação de todos nós prestar justa homenagem a todas as advogadas e advogados que nos abriram caminho para que hoje nós, mulheres, possamos, em liberdade e de pleno direito, ser advogadas. Minha bastonária, estimadas e estimados colegas, ilustres convidados, hoje é dia de comemoração. Celebramos o nosso dia, dia de Santo Ivo, patrono dos advogados, defensor de causas dos pobres e dos mais desfavorecidos.
O legado que nos deixou não se encontra cumprido, pois hoje, tal como ontem, continua a ser imperativo dos advogados lutar pela defesa do Estado de Direito Democrático, pugnando pela igualdade entre todos os cidadãos no acesso ao direito e à justiça. E tal só se verificará quando cada cidadão, independentemente da sua origem, condição social ou económica, tiver livre acesso a um advogado que o represente e aos tribunais para a defesa dos seus direitos e liberdades. Tal não sucede enquanto o cidadão tiver de percorrer centenas de quilómetros para que se faça justiça, tendo um tribunal fechado à porta de casa. O mesmo acontecerá enquanto se mantiverem os valores exorbitantes das taxas de justiça que limitam e denegam o acesso dos cidadãos à justiça, sendo a concessão da proteção jurídica uma miragem para grande parte da população que dela carece. Não fosse a solidariedade e a abnegação dos advogados, e muitas destas dificuldades seriam intransponíveis para os cidadãos mais desfavorecidos. A verdade é que os advogados estão sempre na linha da frente na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, mas esquecem-se frequentemente dos seus próprios direitos e prerrogativas. Caros colegas, há muito que a nossa profissão tem vindo a ser desrespeitada, desconsiderada, desvalorizada, mas nunca como hoje nos deparamos com um ataque tão direto e frontal à essência da advocacia e aos atos próprios dos advogados. Tal facto está consubstanciado na Lei das Associações Públicas Profissionais, recentemente aprovada. Está em curso uma tentativa por parte do poder político de aniquilar a advocacia, tal como a concebemos, autónoma, independente, livre e com consagração constitucional. É hora de nos unirmos em torno da nossa ordem, que tem como atribuições zelar pela dignidade e prestígio da nossa profissão, defender os nossos interesses, direitos, prerrogativas e imunidades e reforçar a solidariedade entre os advogados. Só uma ordem dos advogados coesa, forte, independente, face aos poderes públicos e que fale a uma só voz, alcançará este desígnio. Para enfrentarmos os ataques e desconsiderações que permanentemente nos infligem, temos que pugnar por uma advocacia afirmativa, presente e combativa, não apenas hoje, mas sempre e em todos os dias, com os olhos postos no futuro. Caros colegas, é hora de fazermos ouvir a nossa voz em uníssono. Somos todos advogados, sem distinções. A nossa essência e os nossos valores são os mesmos, seja qual for o tipo de advocacia que pratiquemos. É agora ou nunca. Esqueçamos o que nos distingue, foquemo-nos no que nos une. Que Santo Ivo nos inspire e que consigamos defender as nossas causas. Muito obrigada pela vossa atenção e espero não ter ultrapassado os meus 5 minutos. Muito obrigada. Vamos ouvir agora o Sr. Dr. Paulo de Sá e Cunha, Presidente do Conselho Superior. Muito boa tarde a todos. Eu vou fazer minhas as palavras da Sra. Presidente do Conselho Regional de Évora e fazer minhas nos cumprimentos para poupar algum tempo e, portanto, faço meus esses cumprimentos, considerem-se todos cumprimentados,
permitam-me que, neste dia, Dia do Advogado, cumprimente em especial os 2 conjuntos de meus ilustres colegas que aqui serão agraciados, quer com a medalha dos 50 anos de carreira profissional. Eu estava convencido que a advocacia é uma profissão de desgaste rápido, mas estes meus colegas fazem-me ter esperança de que talvez não seja assim. E cumprimento também os meus ilustres colegas que vão receber a medalha de honra da Ordem dos Advogados. Permitam-me esta distinção porque é um momento alto desta cerimónia solene. Feitos estes cumprimentos, eu não queria, num dia de celebração, ser pessimista. Mas julgo que o ano de 2023 é um ano que coloca desafios à advocacia, que são desafios muito sérios. Sendo desafios muito sérios, fazendo novamente minhas as palavras da Sra. Presidente do Conselho Regional, eu julgo que este momento é um momento de união dos advogados. Entristece-me um bocadinho ver que algumas divergências que são normais em períodos eleitorais, e nós tivemos recentemente o nosso período eleitoral, portanto não se justifica continuarmos permanentemente em campanha eleitoral. As próximas eleições não são já. Mas, portanto, eu faria um apelo instante à união de todos os advogados. Nós temos uma dificuldade extrema em atrair os colegas para a Ordem. Constato isso agora que existi funções, há cerca de 6 meses, que há um divórcio acentuadíssimo entre os advogados, e em particular os jovens advogados e a sua Ordem. De tal maneira que me parece que só sentirão a falta da Ordem, melhor dizendo, quando ela não existir ou quando deixar de existir tal como a conhecemos hoje. Estando presente na audiência a Sra. Ministra da Justiça, eu não posso deixar de dirigir um apelo. Estamos num momento crucial da alteração do nosso estatuto, que, como se sabe, é uma lei, de forma a harmonizá-lo com a nova lei das associações públicas profissionais. A Ordem dos Advogados e os advogados não podem ser comparados a um conjunto de outras ordens, e de ordens, algumas delas muito jovens, que desempenham funções meritórias, funções de utilidade social, mas que, perdoe-se a imodéstia, não podem ser comparadas à função da advocacia. A advocacia é um pilar fundamental do Estado de Direito. Tem um estatuto constitucional inquestionável e que se deve manter como tal. Eu espero que a revisão constitucional, que para isso cozinha, não vá atingir este núcleo de garantia constitucional que nos abrange, em particular, àqueles de nós que exercem a advocacia na vertente forense, da prática forense. Porque hoje há muitas formas de exercício da advocacia. Bom, mas o apelo que faço à Sra. Ministra é que, na parte que lhe cabe, e é uma parte importantíssima, de adaptação dos estatutos, não esqueça que a advocacia tem que manter a sua independência, tem que manter a sua autorregulação e a sua autodisciplina. E parece-me de todo inadequado prever a inclusão nos órgãos da Ordem dos Advogados, ainda que eleitos pelos advogados. Enfim, já se mitigou esse aspecto, que inicialmente nem sequer foi bem tratado. Mas ainda que eleitos, membros que não são membros da classe, em órgãos tão decisivos como um órgão de supervisão, que terá, na sua maioria, membros que não são advogados. Isto é estranhíssimo, é algo que nunca se viu, nem nos tempos do regime totalitário anterior a 1974, isto se viu.
Espero, portanto, e confio, tenho uma sincera esperança, Sra. Ministra, de que seja possível corrigir o que ainda pode ser corrigido e ter em devida conta estas especificidades e particularidades da advocacia e da Ordem dos Advogados. E não ignorar que a lei que regula o Estatuto da Ordem dos Advogados tem um valor hierárquico igual ao da lei das associações públicas profissionais. E, portanto, se tiver que se desviar de alguns aspectos, que se desvie. Depois, entrando agora numa parte mais rápida e otimista, eu diria que, enfim, todos temos também que despertar para novos problemas que às vezes são esquecidos. A profissão hoje não é o que era. Não é o que era quando os meus ilustres colegas, que hoje comemoram mais de 50 anos de prática, conheceram. Nós hoje temos desafios como o das sociedades multidisciplinares, temos grandes sociedades de advogados onde se calhar é preciso equacionar o vínculo dos advogados que lá trabalham com a própria sociedade. Estou a falar não da laboralização, mas de qualquer coisa, enfim, que possa satisfazer anseios e legítimos direitos e expectativas destes colegas que trabalham nestas condições. Bom, e temos depois uma tendência que é um bocadinho vinda do estrangeiro, e nós gostamos muito destas coisas, porque caem sempre muito bem, que é uma tendência para ver a advocacia como uma profissão mercantil, uma prestação de serviços de natureza estritamente mercantil. Eu não ignoro que há áreas de prática, estive em grandes sociedades, ainda estou, há áreas de prática que, de facto, têm um pendor mais acentuadamente mercantil. Mas se pensarmos naquilo que é o núcleo duro da advocacia, enfim, na consulta jurídica em sentido estrito e no exercício do mandato forense, nós não podemos olhar para estas componentes da atividade dos advogados e vê-las como atividades mercantis, ou puramente mercantis. E não podemos abdicar daquilo que é a nossa deontologia profissional, que temos que preservar íntegra e intocada, sob pena de hoje para amanhã já não sermos advogados. Portanto, também aí espero que haja o cuidado de distinguir o que tiver que se distinguir, de maneira a que, pelo menos neste núcleo, consulta jurídica e mandato forense, se preserve tudo o que houver para preservar. Se quiserem, há um bom orientador desta matéria, que ou são os critérios da Lei da Prevenção do Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo, que têm uma descrição de atos em que se nota precisamente aquilo que é preservado como núcleo duro da atividade da advocacia e aquilo que já não é, embora muitas vezes os advogados também façam. Portanto, se quiserem um critério orientador, esse é válido, haverá outros. Bom, por fim, e agora mesmo para terminar, no Dia do Advogado eu gostava de evocar o nome de 3 colegas falecidos. É uma escolha pessoal, portanto será injusta porque eu, ao invocá-los, não vou invocar outros que se calhar também mereciam, mas assumo a escolha pessoal. 3 colegas que já não estão entre nós, que marcaram a advocacia portuguesa, cada um à sua maneira, e que eu tive o privilégio de conhecer e de com eles trabalhar. O primeiro a que me vou referir é, curiosamente, um alentejano. É o Dr. Manuel Cortes Rosa. O Dr. Manuel Cortes Rosa foi um penalista insigne, um dos melhores alunos da Faculdade de Direito de Lisboa, julgo mesmo que o melhor. Teve uma experiência interessantíssima na Alemanha, porque foi assistente do professor Roxin. Quem gosta de direito penal sabe que o professor Roxin é uma espécie de semideus do direito penal, de quem o Dr. Manuel Cortes Rosa foi assistente e que nos deixou há cerca de 2 anos. Foi um colega com quem muito aprendi no direito penal, mas que curiosamente não gostava de ir a tribunal. Tinha até um certo pânico de ir a tribunal, mas era um grande jurisconsulto. O segundo que invoco é uma pessoa que tem, sendo advogado, tem uma dimensão de homem público inquestionável e incontornável. E foi além disso, ou tem o seu nome, já não tem atualmente, mas teve numa sociedade de advogados que foi uma espécie de berço das grandes sociedades portuguesas.
Estou-me a referir ao professor André Gonçalves Pereira, um grande advogado também, não só, jurisconsulto, político, bom, e uma pessoa que, enfim, sempre muito lúcido, muito arguto e de excelente humor e um excelente colega. E, por fim, terminando com esta evocação de alguém que me é muito, muito, muito grato aqui recordar, porque, além do mais, foi marido da nossa primeira bastonária, também saudosa, a doutora Maria de Jesus Serra Lopes, primeira bastonária da Ordem dos Advogados Portugueses, bom, que é o marido do Dr. António Serra Lopes. Privei de muito perto, do Dr. Serra Lopes durante o processo da Casa Pia, que, como sabem, foi tormentoso. Bem, só de anos de julgamento tivemos 5 anos. E, enfim, esse privilégio de contactar cotidianamente com o Dr. Serra Lopes deixa-me dele grandes recordações. Foi um grande advogado português e julgo que é de inteira justiça, tal como os outros dois a que me referi, evocá-lo aqui nesta cerimónia das comemorações do Dia do Advogado de 2023. Com esta evocação, termino estas brevíssimas palavras, tendo esperança, volto a dizer isto, que a recordação destes insígnios colegas e o exemplo dos colegas que felizmente ainda estão entre nós e que hoje vão ser agraciados, seja para o poder político um estímulo forte a que mantenha a advocacia portuguesa, ela também forte, livre e independente de quaisquer poderes, como deve ser e como deve continuar a ser. Muito obrigado. Vamos passar agora a um outro momento, esperado, obviamente, e desejado por aqueles que vão ser distinguidos com as medalhas, ou com a medalha dos 50 anos de inscrição na Ordem, e também com a medalha de honra. Enquanto decorrem os preparativos, tomo a liberdade de ler a deliberação do Conselho Geral para esta atribuição. E diz assim: será entregue a medalha de honra aos advogados e advogadas que, pelo seu elevado mérito e honorabilidade no exercício da advocacia, tendo dado assinalável contributo para a dignificação e prestígio da profissão e pelo seu empenho no exercício de funções ao serviço da Ordem, para cujo reforço e prestígio contribuiu, e ainda pelos relevantes serviços prestados na defesa da advocacia portuguesa e no Estado de Direito. Vamos então proceder à entrega das medalhas, começando pelas medalhas que vão ser entregues pela senhora bastonária, doutora Fernanda de Almeida Pinheiro, e começo por chamar o doutor A. Pinho Chambel. Eu ia pedindo que... São medalhas dos 50 anos. A medalha de honra, exatamente, a medalha de honra. 50 anos. Doutora Anatília Mascarenhas. Dr. Carlos Ferrer Santos.
momentos para registar, aqueles que ficam na memória e que também se vão guardar no coração, seguramente. Muito bem. Doutora Conceição Cavaco Bismarck. A doutora Elizabeth Grangeia vai... A doutora Elizabeth Grangeia vai receber a sua medalha e também a medalha do doutor A. Sousa Pereira, por impossibilidade de estar presente. Exatamente, a medalha do doutor A. Sousa Pereira. Doutor Fernando Campos. Doutor Jacob Simões. Doutor João Aires de Góis. Doutor João Amado. Doutor João Vieira de Almeida. O Dr. Marcos Montargil não pode estar presente, recebe em seu nome a Doutora Maria de Lourdes Évora. Dr. Paulo Graça.
Gostaria ainda de referir que a medalha de honra foi ainda atribuída ao Dr. A. Sousa Pereira, Dr. Carlos Mosca e Dr. Paulo Almeida Páscoa, que não se encontram presentes. E vamos... Eu já chamei, Dr. Ricardo Pereira. Vamos passar então à entrega das medalhas comemorativas dos 50 anos de inscrição na Ordem dos Advogados. Destina-se a distinguir os advogados que tenham exercido a sua profissão durante pelo menos 50 anos sem punição de caráter disciplinar superior à multa. Vamos então começar por entregar ao Dr. A. Costa e Sá. Dr. Alcides Martins. Dr. Amadeus J. Moraes. Dr. Amaro Jorge. Dr. Artur Marques. Dr. Carlos Santos. Dr. Carlos Santos.
Dr. Eduardo Allen. Dr. Fausto Pereira. Dr. Fernando Sousa Magalhães. Dr. Francisco Batista. Dr. Guilherme Silva. Dr. J.A. Pinto Ribeiro. Dr. José de Barros. Dr. Luís do Nascimento Ferreira. Dr. Marcos da Silva.
Dr. Martins Carreto. Dr. Miguel Eiró. Dr. Nobre Ferreira. Dr. Pedro Sameiro. Dr. Rodrigo Santiago. Dr. Santos Dias. Dr. Vladimir José Roque Laia.
Entretanto, gostaria de referir ainda alguns nomes de pessoas, advogados e advogadas distinguidos com esta medalha de honra, desta medalha de 50 anos de inscrição e que não estão presentes em momento apropriado e oportunamente divulgado. Serão entregues ao Dr. Abel de Lacerda Botelho, Dr. Antero Baldaia, Dr. António Afonso, Dr. António Alves de Oliveira, Dr. António Costa Braga, Dr. António David Freitas, Dr. António Pedro Alfaia Carvalho, Dr. Carlos Mendonça, Dr. Carlos Santos, Dr. Correia Muniz, Dr. F. Mário Cunha, Dr. J. João Pereira, Dr. José Maria Brandão, Dr. José Rubim de Andrade, Dr. M. Pereira Dias, Dr. Paulo Patrício e Dr. Pedro Paes de Vasconcelos. Como eu disse oportunamente, acho que sim. Estamos praticamente chegados ao momento final. Vamos ouvir a senhora bastonária da Ordem dos Advogados, doutora Fernanda de Almeida Pinheiro. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos e a todas. Cumprimento Vossas Excelências, de acordo com o alinhamento do protocolo já aqui enunciado, e faço também referência ao Sr. Dr. António Marçal, que também nos distinguiu aqui com a sua presença. Creio que o seu nome, por lapso, não terá sido mencionado no alinhamento, mas está aqui também a convite da Ordem, e muito bem-vindo a Beja. Muito obrigada a todos e a todas pela vossa presença, que muito honra a comemoração nacional do Dia da Advocacia. Esta é uma data de evocação da morte de São Ivo, que era um sacerdote bretão, amigo dos pobres e padroeiro dos juristas, falecido no século XIV, mais concretamente neste dia 19 de maio, mas em 1303. São Ivo foi mestre em Filosofia e Ciências Humanas, doutor em Teologia e depois, naturalmente, cursou Direito Canónico, tendo exercido sempre funções de juiz e de advogado. Ao tempo não existiam, como hoje, papéis bem definidos para cada um, no entanto, nunca no mesmo processo poderiam exercer essas funções. É por isso que, em muitos locais, São Ivo é também padroeiro, tanto de juízes como de advogados. A sua condição para aceitar uma causa era apenas uma, que a mesma fosse justa e sem discriminação de pessoas, porque sabia que tanto os pobres como os ricos poderiam ser injustiçados. Por isso, pedia às pessoas que prestassem juramento para ter a certeza de que elas estavam mesmo convencidas que as suas causas eram justas. É claro que vivíamos numa época em que a fé em Deus era total, pelo que prestar juramento era um caso muito sério. São Ivo está também na origem do espírito da justiça, da equidade, da honestidade, da generosidade, de fazer questão de não levar em conta as condições pessoais de cada um, que sobressaíam sempre no modo como a advocacia, como advogava e julgava. Estes são ideais que se mantêm até hoje intactos e são os alicerces das constituições dos países democráticos, onde se observa como deve ser o Estado de Direito. Também conseguimos retirar deste exemplo, que conta já com mais de 700 anos de história, que o exercício das profissões jurídicas, juízes e advogados, foi sempre baseado numa rigorosa e elevadíssima formação académica, como tem de continuar a suceder nos dias de hoje. É por isso fundamental que a Ordem dos Advogados, nos termos das suas atribuições estatutárias de defesa da justiça e do Estado de Direito, faça ouvir bem alto a sua voz na defesa dos direitos, liberdades e garantias das populações, sempre que existam suspeitas de que esse rigor técnico e elevada formação académica possam ser colocados em causa em nome dos interesses imediatistas, interesses instalados ou fatores meramente economicistas. As profissões jurídicas estão hoje bem delineadas nas suas atribuições e nos seus respectivos papéis processuais,
pelo que colocar as mesmas em causa é, consequentemente, fazer perigar todo o edifício judicial, os direitos das pessoas, e tal nunca pode ser consentido pela Ordem dos Advogados. Volvidos que estão quase 50 anos da Revolução de Abril, há ainda muito que fazer para que se cumpra a Constituição. No que diz respeito à Justiça, há que dotá-la de meios logísticos adequados, de recursos humanos suficientes, de edificado condigno, da implementação de um verdadeiro Serviço Nacional de Aconselhamento Jurídico que se junte a um sistema de acesso ao direito e aos tribunais reforçado com a inerente revisão da tabela remuneratória dos profissionais que ali prestam os seus serviços aos cidadãos e às cidadãs. Também do ponto de vista dos direitos sociais da classe, muito há ainda que garantir, começando pelo direito a uma previdência digna, apoio na doença e na parentalidade, permitindo que as crianças que têm pais e mães advogados recebam os cuidados que são essenciais ao seu crescimento saudável e desenvolvimento humano, que são obrigação do Estado garantir. Por isso, aguardamos que seja criado o grupo de trabalho para construir uma solução definitiva que salvaguarde os direitos de previdência da advocacia, bem como os seus direitos já formados, e aguardamos ainda a necessária alteração da Lei 131/2009, de 1 de junho, já apresentada à Sra. Ministra da Justiça, que hoje nos brinda em muito honra com a sua presença, que vem conferir aos advogados o acesso à sua dimensão humana, permitindo que possam, para além da sua licença de parentalidade, viver a dor da perda de um filho, de um cônjuge, de um progenitor, sem terem de comprometer os direitos processuais dos seus e das suas constituintes. Este Conselho Geral deu já, no passado dia 12 de maio, o primeiro passo para ajudar a diminuir as despesas das mães e pais advogados quando colocados numa situação de parentalidade, tendo feito aprovar por unanimidade uma deliberação que visa aumentar os atuais 120 dias de devolução de cotas para os 180 dias por ocasião do nascimento das suas crianças. É um primeiro sinal que visa garantir no imediato a tão justa aproximação concreta e real aos direitos de parentalidade conferidos a todos e a todos os cidadãos e cidadãs deste país e que, infelizmente, ainda são uma miragem para a advocacia. Hoje celebramos em Beja, uma belíssima comarca alentejana, com cerca de 61 advogados inscritos mesmo na cidade, o Dia do Advogado. Foi propositada esta escolha porque a Ordem dos Advogados todos os advogados e as advogadas, para a Ordem, todos os advogados e todas as advogadas, independentemente da sua origem, da sua forma de exercício de profissão e da sua localização geográfica do seu domicílio profissional, são credores das mesmas prerrogativas e direitos que não são pessoais, mas sim profissionais, já que é através dos mesmos que asseguramos os direitos, liberdades e garantias do povo. A Ordem dos Advogados é uma entidade una, nacional, e está ao serviço de todos os seus membros e de todas as pessoas, estejam eles onde estiverem. E porque os membros da Ordem dos Advogados são todos e todas servidores da Justiça e essenciais à sua boa administração, termino relembrando aqui o juramento que é prestado pelos senhores e pelas senhoras advogadas na cerimónia pública de entrega da sua cédula profissional, depois de terminado com sucesso o seu curso de estágio, nos termos definidos pelo artigo 36º do Regulamento de Inscrição de Advogados e Advogados Estagiários e que refere o seguinte: juro pela minha honra exercer a advocacia com independência, espírito de serviço, coragem e dignidade e como servidor da humanidade, da justiça, do direito e da lei, cumprir escrupulosamente os deveres fundamentais, legais e deontológicos da profissão. A bastonária e o Conselho Geral da Ordem dos Advogados desejam a todos e a todas um feliz Dia do Advogado e convidamos todos e todas para estarem presentes
em 2024, em Viana. Se o meu cor não me engana, havemos de ir a Viana. Muito obrigada a todos e a todas pela vossa presença. Está encerrada esta sessão. A todos os senhores advogados e senhoras advogadas, muito obrigada pela vossa presença. Todos e todas, e cada um em particular, foi muito importante nesta cerimónia. Muito obrigada, boa tarde. Não esqueçam o jantar e que a festa amanhã continua.